Vamos começar aqui. Então, qual que é o problema? O problema, muito provavelmente, você já deve ter passado por isso, ou se sentido assim. Cara, qual que é a minha diferença, ou qual o meu diferencial, se comparado ao outro contador que está acompanhando esse conteúdo, ou se comparado ao outro contador aqui da minha região, o que me diferencia? Então, vamos trazer os pontos que fazem com que todos os contadores em si pareçam iguais. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui, pronto. E isso aqui também, para não confundir vocês. Vamos lá. Primeira coisa, começa pelos serviços. Quando você olha para o teu leque, ou você olha em si para aquilo que o teu escritório de contabilidade entrega hoje, você acaba trazendo ou fazendo os mesmos serviços que os outros fazem, que é o quê? Folha, fiscal e contábil. Estou falando que isso está errado? Não. Mas muitas vezes o teu problema já começa por aí, por você começar a ver a tua empresa de contabilidade somente com esses serviços, folha, fiscal e contábil. Além disso, um outro fator que afeta muito, mas muito o teu crescimento e principalmente a forma como as pessoas te veem como diferente, é você ter uma comunicação extremamente genérica. Essa comunicação não é por si só a postagem que você faz no Instagram, mas ela é o e-mail que você faz, a hora que você senta para fazer uma reunião comercial com um lead, com uma pessoa interessada em contratar o teu serviço. Então, essa comunicação genérica, ao qual você não se posiciona como um especialista naquele segmento, ou um especialista naquela área, faz com que muitas vezes você seja visto como um outro contador igual àquela pessoa que estava vendo. Além disso, existe um foco excessivo de preço. E esse foco excessivo de preço, muitas vezes, não vem do consumidor. Mas sabe de onde vem? Vem muitas vezes de você. Porque você, às vezes, não fecha uma venda, o cliente fala que está caro, fala isso, fala aquilo, mas por trás desse está caro, existem muitos outros fatores. E você precisa aprender isso para que não sofra com esse problema. E aí que está o outro ponto, é que o cliente, muitas vezes, ele não entende qual a diferença entre o teu escritório e o escritório do vizinho. Por que eu vou contratar vocês e não ele? E é importante também, já dando um spoiler do que a gente vai falar no conteúdo de hoje, gente, que você tenha em mente um detalhe. Se você não vai fechar todos os contratos, e está tudo bem. E muitas vezes o cliente que não vai fechar com você, às vezes esse cliente não faria sentido estar na tua base, não faria sentido se tornar teu cliente. Tem cliente que realmente você tem que já reprovar na hora que ele está chegando, porque às vezes vai quebrar a tua operação ou vai te trazer muita raiva e estresse. E qual que é o resultado desse fator ou desse ponto de muitas vezes o contador ele parecer igual a todos? O resultado é que você entra num jogo de comparação só por preço. Ou seja, ao invés de você ficar comparando valor, 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 você começa cada vez mais a comparar preço. E muitas vezes você olha assim, poxa, eu estou aqui na minha contabilidade, Cravinhos Contabilidade, se existir essa contabilidade, por favor, me perdoe, não estou falando de vocês, mas eu estou aqui na Cravinhos Contabilidade e eu sinto que eu deveria baixar o valor do meu serviço. Eu sinto que eu deveria cobrar mais barato, porque toda vez que chega 10 pessoas, 9 acabam não fechando por causa do preço. Aí que tá. Qual é o erro? Quais são os fatores que fazem a pessoa não fechar por conta do preço? Vamos voltar aqui. Serviço básico, eu só mostro aquilo que eu faço, eu não apresento nem os benefícios que o meu serviço traz, ou o cuidado que eu tenho. A minha comunicação ela é totalmente genérica, ou seja, quando eu estou falando com o meu cliente, quando eu estou falando com o meu público, eu não me expresso de forma que eu me posiciono como um especialista que vou ajudar ele. Além disso, existe um foco excessivo no preço, ou seja, eu já falo preço com medo, e também faz com que o cliente muitas vezes não entenda por que o meu escritório é diferente do outro. E qual que deve ser a mensagem-chave que você tem que ter a partir disso? Ou que você tem que refletir? Se o cliente não vê diferença, muitas vezes ele vai escolher o mais barato. Nós somos assim como consumidor. Pense, o segredo para que você muitas vezes comece a melhorar o teu serviço de contabilidade, o marketing no teu escritório ou as vendas, é você se olhar como consumidor de uma empresa de prestação de serviços e não como consumidor de um produto. Lembre-se sempre disso, você não está comprando, quando você vende contabilidade, você não está vendendo um produto. Eu vendi aqui este controle e se a pessoa gostar ou não, está tudo bem. Depois ela pode pedir reembolso, ela pode comprar um outro controle. Quando a gente fala de contabilidade e prestação de serviço, envolve muitos fatores. Envolve a burocracia da troca de contador, que acontece muitas vezes, a burocracia do processo de abertura, e é importante que você tenha em mente que o consumidor, ele já vai para a contabilidade, não vendo a contabilidade como uma milha, muitas vezes. Ele vê a contabilidade como aquilo que ele precisa fazer.
É quase como aquela pessoa que odeia fazer academia e tem que fazer. O que faz essa pessoa que odeia academia começar a querer gostar de fazer academia? Ou você cria desejo, ou você bate na dor. A dor para que a pessoa faça academia é, bom, você vai ter uma vida cada vez menos saudável, você vai ter cada vez mais problemas de saúde, você vai ter mais gastos com remédios, você vai ter N fatores que vão prejudicar a tua rotina. E se você quer um fator ainda mais forte, vamos pensar num cenário que você está caminhando para se tornar quase avô, ou você se tornou avô. Você quer acompanhar o crescimento dos teus netos? Você quer passear com seus netos? Você já começa a atrelar aquela ação da academia à visão da pessoa. Poxa, para a contabilidade é a mesma coisa, só que você muda para outros pontos, como, por exemplo, o ponto financeiro. Você quer ter cada vez mais paz e tranquilidade, harmonia com a tua família? Você não quer ter nenhum tipo de problema? Você quer ter uma vida plena, uma vida financeira a qual você entende os números da sua empresa, tem alguém que de fato te orienta? Por isso você deve confiar na minha contabilidade. Lembra, sempre a contabilidade ela vai estar muito atrelada àquele ponto importante que eu sempre trago, que é dinheiro. Dinheiro é importante para o empresário. Então, não significa que, poxa, eu devo parar de falar de contabilidade. Não, mas você deve mostrar como a contabilidade afeta a finança e principalmente a finança pessoal daquele empresário. Porque, no fundo, gente, a gente está falando com uma pessoa. A empresa é importante? É. Mas o que adianta ter uma empresa rica e o CEO ou o dono pobre? Então, lembra, sempre você está falando com o dono, é ele que está tomando a decisão. Fez sentido essa parte? Já abriu uma linha de comunicação na sua mente que você provavelmente não estava vendo? Sim ou não? Precisa da interação de vocês, porque senão você vê que vocês não estão prestando atenção. Começar a fazer perguntas durante a aula, que aí eu quero ver quem está prestando ou não atenção. Beleza. Vamos para a próxima parte. O que é a comoditização, que é um termo hoje muito, muito falado, principalmente para empresas que vendem produtos, vendem serviços. Esse termo, ele é muitas vezes, como que eu posso dizer? Ele é visto como assim, cara, o que me torna diferente? A comoditização, ela está atrelada ao quê? Primeiro, quando o seu serviço ele vira um produto de prateleira. Como assim um produto de prateleira? Eu escolho entre este ou este. Eu escolho entre, por exemplo, um copo de vidro ou um outro copo de vidro. O que torna os dois diferentes? Às vezes o gosto. Então, se você não quer passar por isso, é por isso que está aqui na aula de hoje. Segundo, o cliente ele compra muitas vezes pelo preço. Então, se você tem dois copos iguais, a lógica é que ele compra mais barato. E aí o que acontece? O contador, cada vez mais, ele se torna operacional. Estou falando que você não deve ser operacional? Não, muito pelo contrário. Você precisa ser operacional, você precisa estar na operação do teu escritório, porque senão as coisas da sua operação começam a acontecer sem você saber, e quando você vai ver tem um monte de coisa errada. Então você precisa sim, de fato, ser operacional. Mas você precisa também ser estratégico. Também saber o porquê você opera todo dia. Também saber por que você faz alguns processos diariamente no seu escritório. E isso faz com que esse efeito de commodity que a gente tem hoje na contabilidade, que acontece também no meu nicho de agência, tá? No meu nicho de agência acontece muito, no meu nicho de educação, que é o qual o trabalho também acontece. O que traz isso? Traz cada vez mais uma baixa valorização e pouca fidelização. Porque cada vez mais você vai querer cobrar mais barato. E, gente, se cada vez você cobrar mais barato, daqui a pouco você está fazendo serviço de graça e o prejuízo, quem arca é você. E você sabe que muitas vezes abaixar seu preço vai quebrar a tua margem que talvez você nem olhou para fazer cálculo de margem e saber quanto custa, por exemplo, o teu serviço ou o teu produto. É um ponto que muitas vezes você não está olhando, mas que pode te prejudicar. Você não tem noção ali do teu custo de margem. Aqui, outro exemplo prático. Troquei de contador porque era mais barato. Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu? Muitas vezes é porque ele está olhando o preço. É um sinal de que, muitas vezes, o serviço se tornou ou está se tornando cada vez mais um serviço de commodity. Ou seja, um serviço de prateleira, que eu tenho dois iguais, eu escolho o que tiver mais em conta. Lembra, por que isso acontece? Porque ele está olhando para preço, ele está vendo os dois como iguais. O ponto que vai te diferenciar, muitas vezes, é você se posicionar como uma pessoa que não é igual. É difícil? Um pouco. É possível? Com certeza. Se não fosse, vocês não teriam escolhido o grupo DPG. Vocês teriam escolhido qualquer outro tipo de agência.
mas vocês por algum motivo escolheram um grupo DPG. Começa a fazer algumas viradas de chave aí no teu dia a dia que você vai ver. E qual que é o erro que mantém o contador como commodity? Vamos lá. Primeiro. Eita, cortou aqui, Carmen. Vamos lá. E quais são esses erros? Primeiro, você tenta vender o teu serviço ao invés de vender o resultado. Lembra que eu falei da academia? Imagina a academia falando, não, porque nós temos os melhores equipamentos. Isso é bom? É bom. Ah, porque a gente tem por exemplo, porque aqui você tem ar-condicionado, aqui você tem luz, aqui você tem... Gente, vamos lá. Isso aqui talvez possa até doer para você ouvir isso. Mas você ter um bom serviço é básico. Você ter um bom atendimento é básico. Você ter ali uma boa experiência para o teu cliente é básico também. Só que a gente vive num mundo, e eu não falo só de Brasil, eu falo do mundo mesmo, num mundo em que atendimento, experiência e principalmente a entrega do serviço é tão ruim que às vezes se você fizer o básico, você já começa a sair na frente dos outros. Quem me acompanha aí sabe o perrengue que eu tive esses dias aí com um laboratório, que eu não vou falar o nome aqui, né, porque está gravando, mas um laboratório para fazer exame. Foi extremamente complicado, complexo, principalmente o atendimento e o suporte. Então, olhando para isso, cada vez que você for vender o teu serviço, não venda o serviço. Eu faço, por exemplo, lembra que a gente falou lá atrás, eu faço fiscal, eu faço folha, eu faço financeiro. Não. Você tem que vender o benefício. O benefício. Lembra sempre disso. Além disso, o que mais você tem que trazer? Quando você fala só de obrigação e não do impacto. Vamos supor que a Alissane vira para mim hoje e fala, Isaac, e ela é minha contadora, Isaac, hoje tem que pagar a guia do GPS. Isaac, vai lá e vende paga a guia do GPS. Beleza, eu posso pagar ou não. Agora, se a Alissane vira para mim e fala assim, Isaac, se você não pagar essa guia hoje, você vai ser preso. Eu não fico mais alerta? Estou falando para você inventar uma mentira e... Não! Eu estou falando que você, cada vez que for trazer um aviso para o cliente, por exemplo, que ele precisa pagar alguma coisa, traz sempre o impacto dele não fazer aquilo no dia. E traz, se possível, com números. Então, cada dia que eu atraso de pagar uma guia, que eu atraso de pagar um imposto, quanto que isso custa para o meu negócio? Quanto que isso traz de prejuízo? É um impacto. Muitas vezes a sua mensagem, lembra que eu falei sobre comunicação, aqui em cima eu falei sobre a comunicação genérica? Está aqui, ó. Comunicação genérica. Deixa eu até subir aqui para você não esquecer. Comunicação genérica. Ela está atrelada a esse fator aqui, ó. Ela está atrelada à forma como você fala e não se posicionar, trazendo a diferença. Principalmente, não só a diferença, mas trazendo o impacto que vai causar na vida do empresário. O que mais pode fazer com que você seja feito ou percebido como uma commodity na contabilidade? Não ter um público ou um nicho definido. Se você escolhe hoje um nicho aleatório, vamos supor que você escolheu um nicho de... deixa eu pegar aqui, um nicho que eu tenho certeza que poucas pessoas devem trabalhar ou devem ser focados. Deixa eu pensar. Arquitetos. Você é especialista em arquitetos. Quantos contadores especialistas em arquitetos você conhece agora de bate-pronto? Para me falar assim, esse cara aqui é especializado nessa área. Vocês que estão aqui na aula de hoje. Você conhece alguém que o cara fala, eu me posiciono como especialista em arquitetos? Tem alguém? Ah lá. Não tem. Logo, se alguém pega, levanta essa bandeira e começa a falar assim, eu sou especialista em arquitetos, eu sou especialista em arquitetos. Concorda comigo que cada vez mais os arquitetos vão olhar para esse cara e vão falar, putz, esse cara aí tem alguma coisa diferente dos outros contadores. Da mesma forma, aconteceu com o grupo DPG lá atrás, quando a gente pegou e foi na contramão que todo o mercado de agências tinha. O mercado de agências era igual ao mercado de contabilidade. SNPJ, manda para dentro que eu estou aceitando e vamos que vamos. Só que a DPG foi na contramão. Ela falou, não, vou focar em contabilidade. Nisso, já foram mais de 15 mil contabilidades atendidas e hoje a gente se posiciona e consegue, de fato, ter ali mais de 1.000 escritórios na nossa base de clientes ativos só na plataforma, só na agência. Fora o nosso todo ecossistema que já passa de mais de 8.000 clientes. Mas por quê? Porque a gente escolheu um nicho, porque a gente se posicionou.
Então, até um conselho, cara, talvez se você tem medo de, por exemplo, posicionar a tua marca principal, você fala assim, putz, Zé, mas eu já tenho clientes aqui, eu acho que eles podem entender ou achar estranho. Sabe uma coisa que você pode fazer? Você que está acompanhando aqui a aula de hoje, cria uma marca à parte, focada num nicho e faz o teste. Vou criar uma marca à parte. Cria. Cria essa marca, escolhe um nicho. E aqui que está um ponto. Se eu perguntar, vocês conhecem algum contador que é especialista em médico? Provavelmente vocês vão falar o quê? Sim, conheço. Ainda assim dá resultado. Por quê? Porque aí você vai focar em, por exemplo, existe um médico, um contador que é especialista em médico lá em Pernambuco. Existe o contador que é especialista em médico no Rio Grande do Sul. Você começa a competir em regiões diferentes, não a nível nacional. Ainda assim dá resultado, só que é um nicho que tem muita competição. Se você entra num nicho que você sabe que tem muitos profissionais, e principalmente, dica de nicho aqui, tá? Nichos de prestadores de serviço e nichos de profissionais liberais, autônomos, tende sempre a ter cada vez mais facilidade, principalmente quando a gente fala de rede social, TikTok, Instagram, YouTube, para que você consiga se posicionar mais fácil. Cada vez mais cada vez mais tem tido contadores, escritórios que têm se posicionado dessa forma e conseguido resultado. É diferente, por exemplo, de quando você tenta se posicionar para, por exemplo, transportadoras nas redes sociais. Estou falando que está errado? Não, mas é mais difícil. Porque hoje, como você consegue encontrar um dono de transportadora ou saber que aquele cara que te seguiu te acompanha é dono de transportadora? É mais difícil. Significa que você não possa nichar nesse público? Não, pelo contrário, você também pode. Mas para a rede social é mais complexo. Então, são nichos que, por exemplo, transportadora, ele talvez seja mais funcional para YouTube, seja mais funcional para Google, principalmente com artigo, porque o artigo hoje, qual que é o poder e qual é a importância de um artigo de blog hoje? O artigo de blog, muitas vezes, você consegue construir o conteúdo sem nem aparecer, mostrar teu rosto, e principalmente ser um conteúdo que agora a IA pode te recomendar. A IA pode pegar a informação e falar, cara, veio desse site aqui. E aí a pessoa vai falar, caramba, que legal, deixa eu saber mais sobre esse contador. O que mais que afeta, que é um erro que te prejudica? Não ter uma proposta clara de valor. E essa proposta clara de valor, muitas vezes, está atrelada à tua promessa. Quer fazer um teste rápido aqui, ó, como você que está acompanhando a minha aula de hoje? Se eu fosse te contratar, por que eu te contrataria? Qual a promessa que você me faria? Você não precisa necessariamente responder. Mas se a sua promessa hoje, para que eu contrate o teu serviço, não é tão clara, você precisa começar a desenhar isso. Isaac, me ajuda a criar uma promessa, uma proposta clara. Você já tem missão, visão e valores da tua empresa? Olha para esses 3 pontos e a partir disso você vai começar a criar a sua promessa de valor. Então, por exemplo, eu ajudo empresários a entenderem mais sobre suas finanças e colherem mais frutos mês a mês por meio da contabilidade. Um exemplo. Mas o porquê a pessoa deve te contratar? Pense nisso. Reflita sobre esse ponto para que você possa, de fato, ter uma promessa tanto de marketing quanto de vendas cada vez mais clara. E aí tá, novamente, o que pesa é você não se posicionar como especialista. Se você vai fazer uma reunião comercial, e você tem medo de se posicionar como especialista, você tem medo de falar que, por exemplo, cara, eu sou especialista nessa área, eu vou te ajudar. Você tem medo disso, muitas vezes você sabe, você conhece aquela área já. Muitas vezes já vai passar insegurança para a pessoa que está na reunião com você. E essa insegurança pesa na venda. Tá fazendo sentido, pessoal, esse ponto que eu trouxe, esse terceiro ponto? Conseguiu conectar? Ficou claro? Deixa eu até ver os comentários. A André falou aqui, ó, gravou a parte do benefício. Benefício. Lembre-se sempre disso. Seguindo. O que mais que a gente tem aqui? Como o cliente realmente decide? Lembra? Antes de eu abrir isso aqui, eu já quero falar para você. Sempre pensa no teu cliente como literalmente se fosse o quê? Se fosse você. Você também é cliente de outras empresas de prestação de serviço. Então, a sua experiência ou aquilo que você vivencia e passa dia a dia, muitas vezes vai afetar o quê? A forma como você toma decisões e a forma como o teu cliente toma essas decisões. Então, olhe para isso também.
tem essa visão. Porque se você não tem essa visão, se você não tem esse olhar, o que vai acontecer? Justamente isso, você entra na área da comoditização. Então, vamos lá. Como esse cliente decide hoje? Primeiro, ele compra com base em quê? Ele compra com base em clareza, com base em segurança, confiança e especialização. De baixo para cima. Quando você fala que você é especialista, e você é de fato especialista, você já passa muito mais clareza, confiança e segurança. Então, a especialização, ela é uma base. Isaac, eu não sou especialista hoje numa área ou num segmento, eu gostaria de me tornar. Corre atrás. Vai atrás de se tornar especialista, por quê? Gente, vocês são contadores, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tá? Um contador que é especialista numa área, num nicho específico, num público específico, tem diferença de um contador que não é especialista? E você é contador, eu quero que você me responda, sim ou não? A pessoa que é especialista, ela tem diferença? Ela vê coisas que o outro contador não vê? Responde para mim no chat, por favor. Da mesma forma, é na cabeça do teu cliente. Porque assim, eu tinha essa visão sobre contabilidade lá atrás. E às vezes o teu cliente ele pode ter essa visão. Que é o quê? Cara, contabilidade é basicamente tudo igual. Contabilidade por exemplo, eu tenho uma empresa X, uma empresa Y, tá no Simples Nacional, tá no lucro presumido, tá no lucro real. São as caixinhas que eu tinha na minha cabeça. Porém, eu descobri o quê? Que cada área, cada segmento tem uma questão específica que pode ou não fazer com que essa pessoa pague mais ou menos imposto. E é essa conversa, muitas vezes, que você tem que ter no teu conteúdo quando você é especialista. E é por isso que, por exemplo, tem pessoas hoje, como alguns influenciadores, que eu não vou citar o nome porque está sendo gravado isso aqui, que você sabe que às vezes ele fala, sua empresa tem que ser lucro real. E aí chega um monte de empresário para você e fala, não, quero mudar para o lucro real. O cara emitiu uma nota no mês, lucro real. Mas por quê? Porque quando a pessoa trouxe o discurso dela, a promessa era uma promessa diferente do que as outras contabilidades estão trazendo. Estou falando que você tem que fazer a mesma promessa que essa pessoa? Não. Mas você tem que ter um olhar de quê? Que existe muito espaço para que você se posicione e traga uma conversa palatável, que o empreendedor entenda, e você possa posicionar o seu serviço e posicionar o benefício junto com a tua especialização. Você sabe disso. Se você não visse especialização como algo importante, você não tinha escolhido a DPG, você tinha pegado qualquer outra agência. Mas você entendeu que a especialização é importante. E a especialização, que é uma coisa oculta da especialização, se você se posiciona para um nicho, você escolhe um nicho, escolhe uma área, sabe o que diferencia também? Por exemplo, se você escolheu essa área, esse nicho, gente, a pessoa ela começa a pensar intrinsecamente. Cara, ele já me entende, eu vou ter um esforço menor de explicar o meu serviço e o meu produto. Estou errado ou estou certo? Quando você escolheu a DPG, você não pensou nisso? Pô, vou escolher a DPG porque eles já conhecem a minha área, já atenderam tantos contadores, então provavelmente eles já sabem o meu dia a dia, eles já sabem o que é correria, eles já sabem o que eu passo. Estou errado ou estou mentindo? Responde aí para mim no chat. Então, o teu público também passa pela mesma coisa, também pensa do mesmo jeito. Basta você começar a olhar para isso. Talvez você nunca pensou em nichar a contabilidade, mas eu tenho certeza que depois dessa aula aqui, você já está começando a pensar. Putz, será que não vale a pena fazer aquilo que o Isaac falou, de criar uma outra marca, de criar um outro escritório, claro, uma outra marca, claro, dentro do mesmo escritório, só para me posicionar como especialista para uma área? Com certeza já começou a pensar nisso. É isso que eu quero, que você comece a olhar para isso. Seguindo, o que mais que a gente tem aqui? Ele vai pagar mais quando? Ele vai pagar mais quando ele enxergar o risco em errar. Ele vai pagar mais quando ele vê você como referência e ele vai cada vez mais acreditar que você entende no negócio dele. Então, vamos lá. O entender do negócio dele, ele já parte muitas vezes do começo. Se você traz que você já atendeu mais de 500 arquitetos e você é nichado em arquiteto, o arquiteto ele fala, putz, esse cara não entende. Segundo, a questão da referência está atrelada ao número de arquitetos atendidos ou pessoas do nicho atendidos, mas também está atrelado, sabe o quê? A, por exemplo, você palestrar, a você estar em podcasts, a você também estar próximo de eventos desse público, patrocinando ou estando presente. E aí que tá. O empresário ele vai olhar e vai falar, cara, o risco de eu errar com esse cara aqui é menor.
o risco, a possibilidade de ter melhores resultados financeiros, melhores resultados na minha empresa, é melhor. E tudo isso aqui, às vezes, nem sempre essa empresa que se posiciona como nichada ou como especialista, ela é de fato especialista. Só que, quando ela não é, aí que está o ponto que você precisa ter essa atenção, jovem gafanhoto. Quando você não é especialista, você atrai muito, mas você perde muito. Então, qual é o ponto que você tem que olhar para isso? Quando você for se posicionar nichado num público, tenha clareza que você de fato é especialista. Então, estude antes ou estude em paralelo, treine a operação para aquele nicho e atenda cada vez mais. Aí sim você vai trazer muito cliente e reter muito cliente. Claro que na contabilidade, a medida de cancelamento ela é mais baixa. Muito menor do que, por exemplo, uma agência de marketing. Por quê? A contabilidade, primeiro, para mim cancelar uma contabilidade é uma burocracia, e vocês sabem, mudar de contabilidade não é tão simples, já na própria cabeça do empresário. Segundo, é uma relação de muita confiança. Por quê? Porque envolvem dados sensíveis da empresa. Pergunto para você hoje, aqui você que está acompanhando essa aula hoje, a gente está em quantas pessoas? Cadê? Deixa eu ver aqui o número. Cadê? 25. Se nós estivéssemos, se você hoje tivesse que passar as informações da sua empresa para uma pessoa que você não conhece, você passaria de forma fácil? Informações financeiras? Muito provavelmente não. Por isso que para mudar de contabilidade, a pessoa já fica pensando, putz, será que eu mudo ou não? Mais uma pessoa quer saber minhas informações. Fora que, vamos ser sinceros, tem muito empresário que faz coisa errada e esconde do contador, não tem? Você sabe que tem. Você sabe que tem aquele empresário, aquele empresário que você pensou agora, que quer dar aquele jeitinho, aquela maracutaia. Eu vou esconder do meu computador, ele nunca vai ver. E aí ele pensa, se eu mudar de computador, esse outro aqui vai ver. Então, existem muitos fatores intrínsecos na mente do empresário que faz com que ele acabe pensando muito para mudar de contabilidade. Por isso que contabilidade acaba se tornando um negócio, muitas vezes, muito lucrativo. Se você tem uma boa margem, cobra bem, se posiciona, se especializa, você tem a faca, o queijo e até a goiabada, que eu não gosto de queijo com goiabada, mas sei que tem muita gente que gosta, na mão para você fazer uma excelente refeição. Só o que eu entreguei aqui na aula de hoje até o momento, cara, se você está acompanhando, se não te incomodou, se não te coçou um pouquinho a cabeça para falar, putz, eu poderia estar fazendo isso, começa a olhar, porque provavelmente você está num estágio ali que você se tornou cômodo. E isso que eu falei aqui, até agora, até esse quarto ponto, antes da gente seguir, eu quero que você me responda no chat agora. É algo que é impossível de ser feito? Sim ou não? O que eu trouxe para você. É impossível de ser feito? Cara, Isaac, isso que você falou para mim hoje é impossível. Eu não consigo fazer de jeito nenhum. Então, a partir de hoje, comece a ver como você consegue fazer isso. E essa questão do como não vem de mim, não. Ela vem daquele livro lá. Não, é o segredo. Pai Rico, Pai Pobre, se eu não estiver enganado. Que um dos principais conselhos não é dizer eu não consigo fazer isso, mas é como eu consigo fazer isso. Então, comece a olhar para a aula de hoje pensando, cara, como você consegue fazer tudo isso que eu estou falando? Como você consegue adaptar e trazer isso para o teu dia a dia? Seguindo, caminho para você sair dessa questão de commodity. Comoditização é uma palavra muito difícil para mim falar. Eu gravo conteúdo, eu falo, mas para mim tem algumas palavras que não saem de jeito nenhum, mas tá tudo bem, bora lá. Primeiro, definir o seu foco. Então, qual que é o seu foco? É olhar para quem você atende, em que tipo de empresa você é forte e qual é o problema que você resolve melhor que a média. Como você vai saber isso se você tem um escritório um pouquinho maior, que já tem 5, 6 ou bem mais funcionários? Conversa com o teu time. Chega lá com o teu time e fala, fulano, ciclano, hoje, qual tipo de cliente você mais gosta de atender e por quê? Qual tipo de cliente faz mais sentido no teu dia a dia? Qual cliente você olha assim e fala, putz, esse aqui eu mando muito bem, eu conheço muito essa área. Eu consigo fazer coisas que outros contadores não conseguem. Segundo, criar a proposta de valor que eu falei. E isso está atrelado ao quê?
não é o que você faz, é como você muda a vida do cliente. Por exemplo, ajudamos empresários a pagar menos impostos de forma legal. Organizamos a contabilidade para o empresário dormir tranquilo. Sei que são pontos que talvez você olhe como básico. Que isso é básico. Mas tem tanta gente que não faz o básico hoje. Tem tanta gente que não faz o arroz com feijão. Ih, gente, vocês sabem bem. E aqui, sobre falar com quem atende, está atrelado ao quê? Quem fala com todo mundo não é lembrado por ninguém. Se eu tentar criar uma comunicação de massa hoje, é muito difícil. É muito difícil. Sabe por quê? Você consegue criar comunicação de massa se você cria alguma coisa que, primeiro, você já precisa ser um pouquinho conhecido. É difícil você criar uma comunicação de massa assim do nada hoje, por mais que a gente tenha internet. Quer ver um exemplo? Vou fazer um teste aqui real com vocês. Estamos em quantos? 23 pessoas. Quantos de vocês conhecem o Toguro? Já ouviram falar nesse nome? Toguro. Responde aí no chat. Já ouvi falar. Olha lá, André não conhece. Fernanda não conhece. Quem mais? Simone também não. Ou seja, basicamente ninguém conhece. Só que ele é um cara extremamente conhecido. Parece nome de anime. É nome de anime, tá, Isaac? É nome de anime. Só que é uma pessoa que pegou... Agora, para aí. Não vou... Quem já ouviu falar na história do sabor alguma coisa? Você já viu isso na internet? Sabor, tal coisa? Você viu? Eu fiz todo errado, porque não é assim que faz. Mas algum de vocês já viu essa questão do sabor? Ou alguém fazendo perto de você? Toguro é o cara que criou esse meme, criou esse movimento. Essa questão de comunicação abrangente e aberta, por mais que você crie a melhor ou a comunicação mais viral do mundo, você não vai se tornar conhecido por ela. Exemplo do Toguro aqui. O Toguro é um cara que se tornou extremamente conhecido. Ele já era conhecido. Ele é um cara que veio do mundo fitness. Atualmente, agora, ele entrou num cargo de marketing gestor, ou organizador, ou diretor de marketing da CIMED. Sabe a CIMED do João Adib? Então, ele está trabalhando lá. Fora a marca que ele já construiu e já conhece. Ele criou uma comunicação, ele criou um meme. Todo ano ele tenta criar algum meme, algum tipo de comunicação para chegar nas pessoas, e ele acaba conseguindo. Só que, veja, mesmo ele criando uma comunicação que é extremamente viral, ele não se tornou conhecido de vocês. Por quê? Porque talvez você não seja o público dele. O público dele são pessoas mais jovens, são pessoas, às vezes, de 25, de 18, até porque os produtos que eles vendem são para essas pessoas. Essa questão do sabor, ele está vendendo um produto que, por trás, se eu não estiver enganado, é um refrigerante que tem um sabor de energético, mas não tem energético. Entende? Então, é o contexto do para quem. Vocês provavelmente não são o público dele, por isso vocês não o conhecem. Mas ainda assim é uma comunicação viral. Olhando hoje para a tua comunicação, olhando hoje para o teu dia a dia, se você tem um nicho, se você cria uma mensagem para esse nicho, tenta falar com eles, é mais fácil você ser ouvido. Seguindo. Olha lá, o terceiro pilar é mudar a comunicação. Eu preciso tomar cuidado porque eu vou dando spoiler das coisas que eu vou falando. Então, é cada vez mais você ser menos técnico, você ser cada vez trazer menos a questão da obrigação e mais a questão do benefício de fazer aquilo, ou o prejuízo de não fazer aquilo, e menos contabilidade e mais negócio. É duro falar isso, mas é menos contabilidade e mais negócio. Quer um exemplo? Essa é uma aula que eu estou falando de marketing, certo? Correto? Sim ou não? Só que eu estou falando de negócio com você. Eu estou falando de ações que, se você fizer na sua empresa, vão te trazer resultados. Eu estou falando que você tem que fazer a ação Growth Hack máximo. Não! Porque senão você não vai entender. Você vai ficar assim, hã? Tem alguns podcasts que trabalho com marketing, eu fico ouvindo os caras falando, cara, o que esse cara está falando? Então, se eu, que sou da área, muitas vezes, às vezes, não entendo algum termo, que, na verdade, é só um termo que ele quis americanizar para parecer ter um posicionamento diferente, cara, no fundo, você está falando alguma coisa que a sua audiência não está entendendo. E não faz sentido você trabalhar dessa forma. Então, começa a falar cada vez menos de contabilidade e mais de como a contabilidade vai afetar o negócio dele a partir da visão dele. Olha, tá vendo o seu DRE?
Tá vendo esse resultado aqui, ó? Por causa disso aqui, ó, que a sua empresa está com esse problema aqui. A sua empresa tem investido em vendas? A sua empresa tem investido em marketing? A sua empresa hoje tem um fundo de reserva? Comece a olhar para isso, porque se você está com esse resultado aqui agora, nos últimos meses foi aquele resultado, olha, tem um fator para você analisar. Olha o seu resultado desses seus 3 últimos anos aqui do seu DRE. Você estava assim, e querendo ou não, toda vez que chega nesse mesmo mês, é o seu mesmo resultado. Você precisa ter uma ação de marketing, uma ação de vendas nesse mês. Sabe a tal da contabilidade consultiva que as pessoas tanto falam? É isso. É você sentar com o teu cliente e não só explicar os números, mas é olhar para esses números com estratégia. Fiz até o olhão aqui, parece aquele cara do olho gordo, né? É você olhar para o número, você olhar para aquele resultado, é você fazer comparativa, é você falar com o teu cliente, você olhar e falar, cara, olha que vamos para os seus 3 últimos anos. Todas as vezes no mês de fevereiro, nos 3 últimos anos, você teve problema de caixa. Você teve um problema que você teve mais gasto do que você teve de retorno. Mas você trazer para o teu cliente essa visão, já vai olhar e pensar assim, caramba, eu não tinha olhado para isso. E aí você trazer o conselho, poxa, talvez seja interessante você criar alguma campanha, alguma ação de marketing, alguma ação de vendas nesse período, para que você gere mais demanda para o teu serviço, mais demanda para o teu produto. Gente, o que eu falo para vocês nas aulas, vocês podem tomar para si muitas vezes e trazer um conselho para um cliente. Isso é a tal da contabilidade consultiva. É trazer a amostra, é trazer essa visão para o empresário que está do outro lado, que ele não vê. Da mesma forma como eu estou fazendo agora com você, marketing consultivo. Fez sentido? Conectou alguma coisa aí na tua cabeça? Seguindo. Entregar experiência, não só serviço. O que é a experiência? Primeiro, infelizmente, é básico, isso aqui é feijão com arroz, mas as pessoas pecam no atendimento. Quer um exemplo? Uma coisa que eu odeio, Isaac, odeio em atendimento, odeio, é URA. Acho que é assim que fala, URA, que é quando você, parte 1, a parte 2, a parte 3. Mas não só a URA em si, mas a URA burra. O que é uma URA burra, Isaac? Você aperta lá, aí cai de novo, aí não vai, aí fica indo e voltando. Cara, isso me irrita. Eu prefiro falar com uma IA que eu não saiba que é uma IA, que eu estou ali, ela está me fazendo perguntas, ela está me respondendo ali, eu estou interagindo com ela, do que às vezes cair numa URA. O que mais que pesa? Processo. Ai, gente, processo. Quando você tenta atender muitas empresas de portes diferentes, de realidades diferentes, os processos são diferentes. Você não pode colocar na caixinha o MEI, o Simples Nacional e o lucro real. Cada um tem uma necessidade e uma realidade diferente. E você sabe. O que mais que afeta na experiência? Clareza. Como assim clareza? O cliente ele chega na contabilidade hoje, ele precisa de um onboarding. Essa palavra hoje se tornou tão falada, onboarding. Ou seja, uma chegada, uma recepção em que ele sabe aonde ele está, ele sabe o que ele contratou, e aí você precisa deixar claro, você contratou isso, isso e isso. Esses outros aqui você não contratou, mas você pode contratar durante a sua jornada. O primeiro mês vai ser o mês que a gente vai pegar todas as informações da outra contabilidade. O segundo mês vai ser o mês que a gente vai pegar todas as informações que vem de lá. O terceiro mês a gente vai fazer isso, mas deixa claro para o cliente qual é o passo a passo da jornada dele com você. No primeiro mês a gente vai fazer reunião a cada semana. No segundo mês a gente vai fazer uma reunião a cada 15 dias. No terceiro mês começa a ser uma reunião só por mês. Ou uma reunião a cada 2 meses. Mas deixa claro as regras do jogo. Por quê? Porque isso vai afetar a experiência dele. Proatividade. Proatividade é, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, tá? Vocês têm algum cliente que, se você perdesse hoje, ia fazer muita falta? Fala assim, responde para mim. Isaac, se eu perdesse esse cliente hoje, ia fazer muita falta. Tem ou não? Ninguém tem? Tem. Vamos lá. O que você vai fazer? Esse cliente que, se você perdesse hoje, você ia fazer muita falta, se você ainda não faz aquilo que eu falei. Vê, por exemplo, o relatório dele, o DRE, vê o balanço dos últimos anos e faz uma análise. Uma análise detalhada. Fala assim, cara, eu percebi que tem algumas incongruências, tem alguns fatores aqui que estão afetando a tua empresa. E chama ele para uma reunião e você apresenta isso para ele. Você foi proativo. Não foi ele que veio te procurar falando, poxa, eu tô com essa dificuldade aqui. Não, você foi lá, você avaliou, pum.
Ele fala, caramba, que legal, Oswaldo, que legal, David, que legal, Juliana. Como que você pode fazer para me ajudar mais nisso? Aí você pode vender um novo produto, um novo serviço. De quase se tornar um conselheiro dessa pessoa. É um exemplo. Vai trazer uma experiência boa para o cliente. Mas lembra, tudo sempre calculado. Não exagere demais nessa experiência. Porque se você exagerar demais na experiência, e talvez para a pessoa errada, vai fazer com que ela cada vez queira mais. E valorize cada vez menos o teu serviço. E um ponto importante hoje na experiência, principalmente de uma prestação de serviço, é a sensação de ser acompanhado. Quando você tem a sensação de ser acompanhado, faz toda a diferença. E a gente tem investido muito aqui na DPG com isso. Não é à toa que o Vinícius está aqui, ó. O Vinícius faz parte do grupo DPG e ele tem se reunido com mais de, aí, acho que mais de 700, 800 clientes para fazer esse acompanhamento. É algo fácil? Não. É algo que demanda muita energia? Demanda. Mas é algo que é muito importante e tem trazido já resultados para a gente. Tanto resultado de venda, quanto também resultado do cliente em si ter uma experiência melhor. E hoje, se você não tem um olhar ou se você não tem um cuidado para isso, comece a ter no seu escritório. Tem muita gente vendendo hoje, por exemplo, mentoria de CS, mentoria disso, daquilo. Mas às vezes, se você começar a olhar já para isso, tendo um olhar cuidadoso para quem é a pessoa no meu escritório hoje, para ser responsável só por se reunir com os meus clientes e conversar com eles, trocar ideia, entender, ouvi-los, vai ser eu enquanto dono? Então, beleza. Então, tem que sair de alguma coisa operacional para assumir esse papel. Ah, eu vou contratar uma pessoa só para isso? Vou ter uma pessoa só para isso? Mas tenha, porque essa sensação de acompanhamento faz a diferença. Se você não tem esse acompanhamento com o teu cliente hoje, o que acontece? Ele se sente perdido. Fez sentido? Conseguiram conectar e entender? Sobre a experiência? Ou não? Ficou muito difícil de entender? Ficou bom? Beleza. Bora lá. Seguindo. Falando agora de posicionamento. Ah, a palavra mais falada hoje em dia. Que posicionamento? Posicionamento. Vamos lá. Vamos falar de posicionamento de novo. Quando a gente fala de posicionamento, ele está atrelado, muitas vezes, antes de você fazer a reunião, você já ser escolhido. Olha que coisa boa. Já pensou, antes de você fazer a reunião, você só tirar o pedido? Mas vamos lá. Da onde que parte disso? Parte de conteúdo educativo, como esse aqui que eu estou fazendo hoje. Parte de você ter uma autoridade digital. Parte de você também não só ter uma autoridade digital, tá? Mas eu vou até acrescentar aqui. Autoridade regional. Autoridade... O que mais que eu posso colocar aqui? Ó? Autoridade presencial. Por quê? Existem a autoridade digital, que é a pessoa que já tem um site, ela já tem um Google Meu Negócio, ela já tem um Instagram, um YouTube, um TikTok, ela está se posicionando, gerando conteúdo para um público específico lá e produzindo. Existe a autoridade regional, que é a pessoa que muitas vezes naquela região ela já tem uma presença digital muito forte e ela já tem uma autoridade presencial muito forte. Por exemplo, na sua região, provavelmente você deve conhecer um contador que deve ser muito bom. Muito bom. Fala assim, putz, esse cara é muito bom. Talvez esse cara seja você que está assistindo essa aula hoje. Muitas pessoas te indicam, falam bem de você aí na tua região. E aí que tá. Às vezes, esse cara que é muito bom, ele não está no digital. E aí, ele acaba perdendo algumas oportunidades. Muito provavelmente, esse não estar no digital não é um problema seu, porque senão você não estaria aqui assistindo esse conteúdo. Você já tem esse ponto. Agora, como que você fortalece... Aqui que está o pulo do gato, tá? Se você quiser fortalecer ainda mais a tua experiência ou a tua autoridade presencial, sabe o que você pode fazer? Presta atenção aqui agora, porque as pessoas não contam isso. Vou pegar o caso de alguém aqui, deixa eu ver. Vou escolher alguém aleatório aqui no chat. Vamos ver... Hoje eu não vou escolher a Juliana, não brigue comigo, Juliana. Vou escolher a Andréia. A Andréia que está acompanhando a aula de hoje. Andréia, vamos lá, você está no Rio Grande do Sul, certo? Você pode me responder no chat ou abrir o microfone se quiser. Você está no Rio Grande do Sul. Uma coisa que você pode fazer hoje para aumentar a tua autoridade presencial, primeira coisa, todo evento que tiver do Sebrae, você participar. Todo. Ah, vai ter um evento do Sebrae para empresário, você vai lá e participa. Segundo, mapeia e entenda quais são os podcasts que acontecem na sua região. Então, eu vou chutar aqui, vamos supor que você esteja em Gramado. Não é essa cidade, tá? Mas vamos supor que você esteja na cidade de Gramado. Cara, mapeia todos os podcasts que acontecem em Gramado e
tenta participar desse podcast, seja como patrocinador, seja você estando presente, levando conteúdo que é ainda melhor, e aí que tá, como você vai oferecer isso? Cara, eu quero falar de reforma tributária. Eu quero, se for para empresário. Se for para pessoas normais, se for para contribuintes, você vai falar do quê? Imposto de renda. Mudança no imposto de renda de R$ 5.000. Olha quanto tema. Então, você já começa a ser mais visto pelas pessoas da tua região. Aí, para rádio, da mesma forma. Rádio local, você faz a mesma coisa. TV local, a mesma coisa. Isaac, rádio, TV funciona? Funciona se feito com inteligência. Mas você se convidando para participar. O que mais você pode fazer? Você pode participar dos eventos que tiver aí na sua região ou de algum clube. Vamos supor que tem algum clube aí na sua região de Gramado, que não é Gramado, a gente sabe, mas vamos supor que tem um clube, e eu não falo um clube de futebol, não, eu falo clube social. Porque quem frequenta clube social, muitas vezes, são empresários, são pessoas que têm dinheiro. Uma pessoa que não tem tanta condição, ela não participa de um clube. E aí você começa a se conectar com essa pessoa, você começa a estar presente, você começa a estar interagindo com elas. Cada vez mais vai se tornar mais visto. Por último, mais ou menos importante, o que você pode investir também? Você pode investir em ter ali até mesmo uma presença local de você começar a fazer os seus próprios eventos na tua região. Então, café com empresários, você pode fazer eventos para os seus clientes, mas se posicionar dessa forma. Já sai diferente de muitos outros contadores. Você se torna cada vez mais uma autoridade regional. Que até os outros contadores falam, caramba, essa André está em tudo. Está no rádio, está na TV, está na internet. Mas por quê? Porque você foi fazer as coisas que os outros não estão fazendo. Porque eu pergunto agora para vocês, 23 pessoas que estão acompanhando a aula de hoje, vocês já tiveram alguma ideia de fazer isso ou pensar em fazer isso antes? Não. Ou se tiveram, pensou, mas não colocou para rodar. Se você pega isso que eu estou falando agora e vai para cima, pô, vou pesquisar aqui no Google, quais são os podcasts, quais são os eventos. Por exemplo, se você é cristão, eu sempre falo isso nas outras mentorias que eu realizo. Cara, quantas igrejas hoje não tem encontro para empresário? Você poderia dar uma palestra sobre imposto de renda, sobre reforma tributária. Sabe por que eu falo isso? Porque mais de 70% dos contadores do Brasil não falaram com os empresários sobre reforma. E as pessoas estão perdidas. E quando apitar e entrar 2027, vai ser uma loucura. Porque vai ser ano de posse de presidente e de um monte de outros cargos de governo. Então vai ter muito jogo político e, ao mesmo tempo, vai entrar o quê? O famoso sprint. Que eu tenho uma dificuldade absurda de falar esse nome também. Mas quando entrar o sprint, que você fez ali o Pix e já debitou o imposto, meu amigo, fora o quê? As margens de contribuição que vão mudar. Quem presta serviço vai ter cada mudança, e vocês sabem. Então tem muito assunto para você falar. Muito tema. Para gerar curiosidade no empresário e falar, putz, meu contador não falou comigo sobre isso, vou conversar com você. Quero entender mais. E nessa, putz, meu contador não falou comigo, quero entender mais? Tá aí a possibilidade de você fechar um novo negócio. Que talvez possa não ser em si a contabilidade, mas possa ser uma consultoria de reforma. Não, vou fazer uma consultoria para você, R$500, R$1.000, para eu entender o seu negócio, para eu fazer uma leitura completa. Eu faço para você, fique em paz. Você vai ficar tranquilo, e aí, se você precisar, eu direciono o seu contador. Aí, quando você apresentar o direcionamento, ele fala, putz, se só no direcionamento que eu paguei R$500, R$1.000, já tivesse experiência, imagina se ela for minha contadora. Eu acho que só isso aqui já valeu a aula de hoje, né? Só esse ponto aqui que eu trouxe, essa direção. Mas é o fazer também, gente. É o fazer. Seguindo. Quem se posiciona bem, cobra mais, que eu tenho certeza que você quer fazer isso. Você quer cobrar mais. Todo mundo, se pudesse, cobraria mais. Você fecha mais fácil e, claro, você começa a atrair cada vez mais o cliente, certo? Porque também você vai começar a recusar cliente que não faz sentido. Você vai falar, putz, esse cara aqui não, obrigado. Você indica para outro contador. Você fala, ó, tem esse aqui que é meu amigo, ó. Vai lá, chama ele que ele te atende. Porque você sabe que se você aceitar esse outro cliente, ele vai te dar problema. Para a gente caminhar para a reta final, pelo amor de Deus, porque já é 57 aqui, já deve estar falando, e vocês devem ter outros compromissos. Plano prático. Escolha um perfil de cliente, anota para não esquecer. Escolha um perfil de cliente, liste 3 dores reais desse público, comunicação. Aqui eu falei de bio, site, mas lembra, se você for mexer, por exemplo, com uma nova marca, aí é uma nova bio, um novo site, ou uma nova proposta que você for fazer. Lembra, para de vender contabilidade. Você vende o benefício da contabilidade. E começa a vender clareza, segurança e crescimento.
olhando com o óculos do empresário. Fechamento da nossa aula de hoje. O contador que não se posiciona, infelizmente, ele vira opção. Já o contador que se posiciona, ele vira cada vez mais o quê? Referência. Se você assistiu essa aula de hoje e quer se tornar referência, então, pegue tudo isso aqui que eu fiz e comece a aplicar. Agradeço demais a presença de todos vocês na aula de hoje, gente. Muito obrigado mesmo. Obrigado a cada um que está aqui. Sei que não é fácil para vocês, é muito correria, é cliente chamando no WhatsApp, é equipe, é marido, é esposa, é filho, mas obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que de alguma forma eu tenha te ajudado, tenha trazido algum insight, algum conselho que você possa pegar e falar assim, cara, isso aqui eu consigo aplicar no meu dia a dia. E que principalmente você colha frutos. Porque se eu não trouxer frutos para você, você não vai conseguir colher, eu não vou conseguir, enfim. Então, que tenha sido algo positivo e produtivo para você, tá bom? Bora para nossa fotinha aqui, eu já tirei aqui, já parei de compartilhar, quem tá aqui, ó? Tá o Maurício, tá a Marta, tá o Túlio, Vinícius Assis, quem quiser abrir a câmera aí, pode ir abrindo aí, para eu ver quem estiver aqui. Boa. Então, bora lá. A Marta, inclusive, uma curiosidade aqui sobre a Marta, fui lá no escritório dela, viu? Sexta-feira, olha, um escritório muito legal. Se você quiser que a gente visite seu escritório, independente de onde seja, depois você comenta aí, quem sabe. Não estou daqui a pouco aparecendo por aí. Que a gente começou um quadro novo, itinerante, aqui, conhecendo e visitando os bastidores dos escritórios. Então, vamos lá. É um